Uma saudação especial para todos, espero que se encontrem bem. Tenho imenso prazer em estar aqui, não podendo fazer fisicamente por compromissos assumidos no dia de ontem na Ilha Terceira. Faço com muito gosto através deste meio. O meu nome é Vítor Alves, sou jornalista, já não exerço. Há alguns anos deixei de exercer jornalismo e nos últimos tempos tenho-me dedicado à investigação de uma temática que me é particularmente querida, que é a cultura popular açoriana. Neste âmbito surge alguma investigação que também tenho feito sobre o culto popular do Espírito Santo sob a forma do Império. Tenho particularmente esta temática porque ela é comum a todas as ilhas dos Açores e é um fenómeno muito especial de uma ponta à outra do arquipélago. E, portanto, nos próximos minutos proponho falar essencialmente de um preceito que está bem patente na história deste culto, desde os primeiros anos de povoamento, e como sabemos, os Açores foram povoados sensivelmente a meados do século XV e, portanto, tem estado bem presente ao longo deste tempo, destes quase 6 séculos, e também nesta forma de culto, a repressão que a Igreja exerceu sobre o mesmo. É uma temática já profusamente estudada, eu diria que nada de novo a acrescentar. Vários autores se debruçaram sobre ela, inventariaram aquilo que foram as provisões da Igreja que ao longo dos séculos tentaram combater o culto popular do Espírito Santo, mas a realidade é que nos últimos 40 ou 50 anos a Igreja praticamente desapareceu-se de cena. Há notícias, a meados do século XX, de uma repressão forte do bispo de Manuel Afonso de Carvalho sobre o culto popular em todas as ilhas. O embate entre a Igreja e a sociedade açoriana foi feroz, causou imensa polémica, mas a Igreja não venceu. Modificou alguns preceitos do culto, mas as Irmandades do Espírito Santo, que é outro fenómeno também de meados do século XX, levaram a sua avante. Não diria tanto as Irmandades, mas o povo, porque o povo constitui a massa, a grande massa dos devotos do culto popular, dos devotos do Espírito Santo e desta forma do culto popular. Se não os podes vencer, junta-te a eles, ou de como a Igreja açoriana contemporânea se faz presente no culto popular do Espírito Santo. Este foi o título que eu escolhi para esta breve comunicação, que espero seja mesmo muito breve, que não masse ninguém, que seja clara e concisa, além de curta, e que nos possa fazer luz sobre uma das situações que o culto popular atravessa neste momento. Mas é preciso recuar alguns anos no tempo para percebermos aquilo que eu pretendo dizer hoje. A epopeia de quase 6 séculos do povoamento dos Açores afirmou o culto popular do Espírito Santo sob a forma do Império como o suporte espiritual e a matriz cultural do povo açoriano. Há quem se nega a admitir que os açorianos sejam um povo, há quem culturalmente diga que isso é possível e está estabelecido, mas é assunto que não pretendo tratar aqui. O culto do Império, é certo, chegou com os primeiros povoadores, gente oriunda de diversas regiões de Portugal, que se foi dispersando pelas 9 ilhas do arquipélago, fazendo do Pentecostes a sua festa principal. Temos então que na segunda metade do século XIV e no século posterior, ao tempo em que o povoamento ganhou consistência, as comunidades de todas as ilhas, oriundas de diversas regiões portuguesas, como referi, desenvolvem uma forma de culto que herda nas terras de origem. Este facto demonstra bem o culto do Império estar à época, e estamos a falar no final do século XV e no início do século XVI, fortemente enraizada nas comunidades no continente. Os primeiros hospitais criados nas ilhas sob a invocação do Espírito Santo, bem como as primeiras misericórdias, contavam com a proteção das elites locais. Eram estas elites que suportavam a festa e suportavam, sobretudo, a realização da festa do Império no domingo de Pentecostes. Os respectivos mordomos, coroados, distribuíam o bordo à porta das respectivas instituições. O povo chamava-lhes o Império dos Nobres. Este facto acabou por estabelecer, na viragem do século XIV para o século XV, uma espécie de status legal para o culto popular do Espírito Santo nas ilhas, sustendo os ímpetos da hierarquia eclesiástica que em todo o país procurava formas de o banir
das comunidades cristãs. Das igrejas, bem como das portas dos hospitais das misericórdias, a prática disseminou-se pelas pequenas localidades e é certo que ganhou força, muita força, em todas as ilhas. No auge da epopeia das descobertas portuguesas, as elites locais, na Terceira, sobretudo, suportavam aquelas instituições assistenciais, detinham todo o poder e mantinham uma relação muito privilegiada com a coroa, porque esta lhes confiara a missão de fazer das ilhas um porto seguro na travessia entre o velho e o novo mundo. Foi um tempo em que a Igreja nas ilhas se limitava à assistência espiritual, à assistência de locais e forasteiros, sustentada também pelas mesmas elites. A Igreja, na primeira metade do século XVI, não tinha uma organização eficaz nas ilhas e, por isso, também não há notícia de grandes interferências nas práticas religiosas estabelecidas então em todo o arquipélago e, no caso concreto, do culto popular do Império do Espírito Santo. Do contrário, os padres que tinham comunidades a seu cargo eram eles próprios cúmplices desta forma de culto. A história registra vários episódios de Santa Maria ao Corvo, nas Noviras dos Açores, onde os padres vão sofrer por serem aliados dos devotos do culto popular do Espírito Santo e das Irmandades que mais tarde foram sendo criadas. E a verdade é que quantos bispos foram nomeados para os Açores, desde o povoamento, sem nunca terem posto o pé nas ilhas? Mas esta realidade não iria durar para sempre. Com o enfraquecimento de Portugal nos mares, com novos atores nas rotas atlânticas, com o desaparecimento de alguns poderosos nas principais ilhas, com o fortalecimento da organização eclesiástica e a obrigação decretada pela coroa dos bispos nomeados para os Açores e para Angra residirem na Ilha Terceira, a interferência da Igreja nas comunidades e nas práticas religiosas começou a fazer-se notar com mais força a meados exatamente do século XVI. E a forma como a Igreja olhava o culto do Império, a breve trecho iria descambar numa relação conflituosa, muito conflituosa e duradoura com os impérios e mais tarde com as Irmandades fundadas pelo povo em inúmeras localidades. A meados do século XVI, a hierarquia eclesiástica acelera na ação persecutória aos impérios do Espírito Santo nas ilhas, tendo então o Estado a espaços como força aliada, mas a verdade é que encontrou uma resistência popular, ou encontrou nessa resistência popular um obstáculo praticamente intransponível. Não podendo erradicar o culto popular, a Igreja estabeleceu então formas de o controlar, quer seja através da proibição de rituais, por exemplo, nos adros ou no interior das igrejas, quer seja afastando os padres dos impérios ou até mesmo, portanto, proibindo a realização de festejos fora da quadra de Pentecostes. Era coisa que irritava muito a Igreja, a celebração dos impérios ou a realização de impérios do Espírito Santo, nomeadamente as coroações e as distribuições de abodo, fora da quadra de Pentecostes. E ela fazia-se em determinadas festas ao longo do ano. Esta é também uma realidade. Vejamos algumas censuras dos bispos de Angra, onde residiam, ao culto do Império na segunda metade do século XVI e na primeira metade do século XVII. Isto é importante para percebermos a tese que procuro desenvolver no final. As constituições sinodais do Bispado de Angra, aprovadas em sínodo convocado pelo bispo Frei Jorge de Santiago, no ano de 1559, proíbem a realização da festa do Império do Espírito Santo fora da quadra de Pentecostes. O bispo alegava abusos na realização das festas em muitos domingos e em dias festivos durante o ano, tal como eu disse atrás, condenando essencialmente, este é o pretexto, condenando o gasto excessivo e a alegada superstição que as motivava. Contudo, admite a presença dos imperadores ou das imperatrizes unicamente na festa do Corpo de Deus, visitação ou do anjo, mas apenas numa delas. Proíbe ainda os cantares e os tangeiros nas igrejas, pelos foliões, ou outro tipo qualquer de ruído, e ameaçava com multas pecuniárias que iam desde um arrátel de cera
a favor do Santíssimo Sacramento, até um cruzado aos reincidentes. Mas o bispo foca-se em particular nos atrevidos, aqueles a quem ele chama atrevidos, que subiam, tinham o hábito de subir ao púlpito para pregar, para se dirigirem ao povo durante as missas da coroação. Muitos imperadores faziam ou alguém por eles. A pena máxima era de 3.000 réis. Na altura, era uma multa pesadíssima. Durante o domínio filipino, a coroa interveio para tentar pôr cobro aos desacatos que comumente sucediam durante cortejos ou outras celebrações. É um facto que a história também registra. Chegaram a de facto em diversas festas, portugueses contra espanhóis, portugueses contra portugueses, espanhóis contra espanhóis, e a história registra inúmeros episódios desta realidade. Filipe II, por provisão datada de 1592, mandou suspender os bodos do Espírito Santo em todo o arquipélago dos Açores, pelos motivos atrás mencionados. Se, no geral, o povo tenha tentado ignorar a provisão real, algumas autoridades levaram-na à letra, e o caso melhor conhecido é o da Câmara de São Sebastião, na altura Conselho na Ilha Terceira, que, em cumprimento deste alvará régio, mandou arrematar a coroa para, com a prata dela, fazer uma cruz para o serviço da matriz. A coroa foi, com efeito, arrematada pelo mordomo da Confraria do Santíssimo, mas subsiste a dúvida se lhe foi mesmo dado este fim, dado o forte sentimento de veneração e o respeito que as populações de São Sebastião e da ilha tinham e continuam a ter por aquele emblema do divino Paráclito. Até hoje, não foi possível encontrar documentação que levasse a concluir que o destino final da coroa tenha sido mesmo aquilo. Ao conhecimento da provisão, ao conhecimento de um registro da Câmara de São Sebastião de que a coroa iria ser arrematada com aquele fim, mas não há documentação que esclareça se de facto a coroa foi derretida ou não. O bispo Dom Jerónimo Teixeira Cabral determinou mais tarde, em 1600, que não fosse consentido os foliões bailarem na capela mor das igrejas, como eles costumavam então fazer por ocasião das coroações. O visitador do bispado, Manuel Gonçalves Pacheco, em visita à freguesia dos Altares, na Ilha Terceira, no ano de 1610, proibiu que os foliões entrassem na igreja para aí cantarem canções profanas e bem assim aos membros das confrarias de oferecerem jantares nos dias da festa por conta das respectivas confrarias. O bispo proíbe ainda os padres de irem à casa do imperador para o descoroar no final do dia de festa ou para assistirem à mesa no dia do Espírito Santo, sob pena de excomunhão. O bispo Frei António da Ressurreição, que foi o 13º bispo de Angra, em visita à Ilha do Faial em 1636, proibiu também os jantares das funções do Espírito Santo após o começo da noite. Durante quase 100 anos, a repressão sobre os impérios de meados do século XIV a meados do século XV foi severa, prolongando-se nas primeiras décadas do século XVII. Mas a partir da segunda metade do século XVII, as disposições oficiais, sobretudo por parte do ordinário, e visando a repressão de certas tradições com que eram celebradas as festas do Espírito Santo, tornaram-se, na generalidade, um pouco mais tolerantes. Assim, por exemplo, em 17 de junho de 1651, na mais solene das procissões que se efetuaram em Angra, a do Corpo de Deus, foi permitido que, uma vez que o cortejo era dividido em duas partes, uma religiosa e outra profana, esta fosse dirigida superiormente pelo juiz de fora, que, alcançando vara, tinha então o majestático poder de fazer andar as danças, as quais, à parte da solenidade e importância do ato, constituíram a maior atração das festas populares e, portanto, bem organizadas ao abrigo de uma lei de 1515 que autorizava a usança de folias não só no interior dos templos, como também nas procissões. É, portanto, vasto, muito vasto, o rol de censuras do bispado à festa do Império, desde o povoamento até meados do século XX. Deixei-vos alguns exemplos relativos aos 2 primeiros séculos.
mas há imensos para os séculos posteriores e seria fastidioso estar aqui a referi-los. Julgo que estes, como vos indiquei, esclarecem bem sobre a realidade da perseguição da Igreja ao culto popular do Espírito Santo. A forma como o povo lidou com esta questão é de veras notável. Nos Açores, conhece-se até localidades, nas ilhas mais remotas, onde os párocos eram cúmplices na realização dos impérios, como atrás referi, fazendo vista grossa e orelhas mocas às diretivas do ordinário. Só a intervenção do poder civil, que frequentemente enviava forças armadas a essas localidades para fazer cumprir as diretivas do bispo, conseguiu, a espaços, impedir que os párocos se envolvessem nos impérios ou que estes cumprissem os rituais próprios do culto popular. Mas o povo manteve-se firme e manteve os impérios ativos com uma convicção inabalável. Mais notável foi a resistência na Ilha Terceira, onde estava a sede do bispaço, onde estava e está instalada toda a hierarquia da Igreja nos Açores, e onde também teve sede a hierarquia militar que desde sempre governou as ilhas. E se hoje já não é uma realidade, mas foi até ao fim do século XIX. As censuras que se observaram ao longo dos séculos, algumas com elevado grau de conflitualidade, bafejavam diretamente e em primeira instância os impérios da Ilha Terceira, estendendo-se posteriormente às outras ilhas, mas com menor eficácia. Apesar do forte embate entre a Igreja e o povo, as censuras não conseguiram ofuscar o dogma do Império. Antes, estimularam a resistência das Irmandades, que conceberam formas refinadas, muito refinadas, de as contornar. Entrados no século XIX, os regimes políticos sucederam-se. O Bispado de Angra conheceu enorme convulsão, mas os impérios do Espírito Santo resistiram. Na transição para o século XX, registra-se uma nova investida da Igreja sobre o culto popular do Império, que dita regras sobre os rituais, proibindo alguns e modificando outros, para sempre. Os teatros implantados nos terreiros à ilharga das igrejas eram o palco principal da festa no domingo de Pentecostes. Aí, o imperador coroado, depois de sair da igreja, sentado num trono improvisado, presidia a distribuição de um bolo de pão, carne e vinho e orientava a animação popular que durava todo o dia. Mas, aos poucos, os bispos foram conseguindo transformar os teatros em capelas que passam o lugar de oração, descaracterizando-os na sua função principal, porque o imperador sai de cena, simplesmente desaparece. Isto desaparece, atenção, desaparece do teatro. Isto aconteceu primeiro na Terceira, bafejando posteriormente as restantes ilhas, na grande maioria. Digo na grande maioria porque em algumas os teatros permanecem tal qual foram, concebidos há século a esta parte. O imperador ainda lá vai presidir à festa em domingo de Pentecostes. Em 1886 e 1881, as interferências dos bispados deram um brado, levando, por exemplo, à proibição de coroas de lata nos coroações do imperador. Era outra realidade. Em localidades mais pobres, onde não era possível haver coroas de prata, o povo mandou fazer coroas de latão. E ainda hoje existem nos Açores alguns desses exemplares. Estas coroas de lata são profanadas e os párocos proibidos de as benzer. Jogos, danças, bailes e mudanças de coroa durante a noite, à luz de archotes, são também profanados. A Igreja decreta igualmente que é conveniente que a pessoa que tem de ser coroada se confesse e comungue nesse dia para assim dar testemunho bem claro de que o sentimento religioso, atenção, de que o sentimento religioso foi quem promoveu aquele ato. Mas estipula que todo e qualquer fiel do sexo masculino poderá ser admitido à coroação e o do sexo feminino só até à idade de 10 anos. Em 1959, uma provisão do bispo Dom Manuel Afonso de Carvalho
censura de novo os impérios, alegando que o exterior desse culto nem sempre e em todos os lugares está conforme a doutrina da Santa Igreja. Urge, portanto, não destruir, não menosprezar ou censurar as atitudes do povo bom, dizia o bispo, mas orientá-lo, formá-lo nos princípios da verdadeira doutrina para que mais e melhor preste princípios de verdadeira, preste, portanto, o culto à terceira pessoa da Santíssima Trindade nos princípios da verdadeira doutrina. Com esse objetivo, a referida provisão do bispo Dom Manuel Afonso Carvalho, em 1959, confirma algumas censuras e leis anteriores, até de séculos anteriores, proibindo divertimentos profanos que redundem em ofensa de Deus, nem tolerados cortejos com meninas de idade superior a 12 anos completos e não decentemente vestidas. Quanto às coroações, deverão realizar-se imediatamente antes da missa ou no fim da mesma, conforme costumes locais, apenas durante o tempo pascal, a não ser em casos especiais, mediante licença nossa do Bispo, por escrito. Nada de novo até aqui. O Bispo Dom Manuel Afonso de Carvalho, em 1959, reedita provisões que vêm de séculos anteriores. Isto prova que o povo fez vista grossa durante séculos das provisões emanadas pelos bispos. Simultaneamente, continua o bispo Dom Manuel Afonso de Carvalho, no seguimento de uma recomendação já formulada por ocasião das eleições de 1895, é instituída a criação obrigatória em todas as paróquias de uma Irmandade do Espírito Santo com personalidade jurídica para substituir as confrarias. As confrarias que não tinham até então uma base legal. Esta personalidade jurídica, a esta personalidade jurídica que deverão pertencer todos aqueles que tomem parte ativa em atos de culto do Divino Espírito Santo. Inspiradas num modelo estatutário único, inserido em anexo, essas irmandades parecem ter como objetivo proceder a um enquadramento eclesiástico do culto do Espírito Santo, do culto popular. É, aliás, conhecido que no decurso da prelatura do bispo Dom Manuel Afonso de Carvalho houve algumas tentativas, baseadas em diretrizes episcopais, de colocar sob a alçada da Igreja, de colocar até os fundos administrados pelos impérios. Esta provisão do bispo Dom Manuel Afonso de Carvalho acendeu um rastilho nos impérios do Espírito Santo e na relação destes com a Igreja. Os danos foram de tal ordem e com tal intensidade que os efeitos se fazem notar no presente. Durante a década seguinte, portanto, nos anos 60, os parcos respeitaram a provisão do bispo e os impérios teimaram em não as acatar. A vastíssima maioria não constituiu sequer as irmandades como o bispo desejava, nem obedeceu aos preceitos da referida provisão quanto às coroações. É do nosso tempo de adolescente a realização de coroações nos adros das igrejas, porque os padres se recusavam a abrir as portas aos imperadores que pretendiam ser coroados. Revira-se ainda uma proibição para que as bandas de música deixassem de acompanhar as coroações, ao que as mesmas se negaram, sendo por isso excomungadas. Há até na imprensa da Ilha Terceira relatos de conflito aberto entre as sociedades filarmónicas e a diocese, exatamente por causa deste preceito. A ferida aberta em 1959, na relação entre a Igreja e o Bispo, foi sarando a muito custo. Nas últimas décadas, a Igreja açoriana fez jus à máxima. Se não os podes vencer, junta-te a eles. E é aí que aparece um bispo açoriano de Santa Maria, nos anos 90 do século XX, familiarizado com o culto popular sob a forma do Império, que governou o bispado na transição do século XIX para o século XX e promoveu a aproximação entre a diocese e as irmandades. Os padres, principalmente os mais novos, oriundos da comunidade local, também familiarizados com o culto popular, foram os vigários dessa ideia do bispo Dom António da aproximação às irmandades com a missão de relevar o fundamento cristão dos impérios do Espírito Santo. Não tanto o culto popular,
não tanto o culto popular. A mensagem do Bispo Dom António ia no sentido de sensibilizar as Irmandades para a prática da caridade ao longo do ano, à semelhança de outros movimentos da Igreja Católica, numa altura em que a crise económica se agudizava no decorrer dos anos 90. Nenhuma Irmandade acatou esta ideia do Bispo. Mas os padres mantiveram o rumo e aproximaram-se de facto do culto popular, fazendo-se presentes em alguns rituais e emprestando uma dócil colaboração na realização da festa. As últimas gerações de açorianos cresceram a vê-los, a ver os padres participando ativamente nas coroações dos imperadores, na bênção e distribuição do bodo, nos jantares oferecidos pelos mordomos e outros festejos em louvor do divino. A maioria não reza o terço nos teatros ou na casa dos imperadores, mas alguns fazem-nos, e cada vez mais. Há testemunhos recentes da presença de padres em casa dos imperadores que até ajoelham perante a coroa do Espírito Santo, coisa impensável nos séculos anteriores, beijam o cetro e até rezam o terço, juntamente com a família que detém a coroa do Espírito Santo e a dominga respectiva. Esta aproximação da Igreja aos impérios do Espírito Santo contrasta, como dizem, toda a linha com o que sucedia nos séculos passados, não é fruto do acaso. Não é cumplicidade. Sequer é desobediência ao bispado. Pelo contrário, ela faz parte de uma estratégia que procura novas formas de atingir velhos objetivos, dispensando a força das censuras para usar da influência junto dos mais novos, da população mais nova, orientando-a no culto popular como se tivesse sido promovido pelo tal sentimento religioso que referi atrás. O facto é que as últimas gerações dos açorianos cresceram participando na festa, mas com déficit, infelizmente, déficit de conhecimento do dogma, do rito, dos rituais do culto popular do Espírito Santo. Daqui resulta um novo enviesamento que o está a transformar em mais um culto religioso totalmente orientado pela Igreja, como se do culto de um santo se tratava. Muito obrigado pela atenção.